A Cozinha Fermenta, ela surge quando eu comecei a ver a necessidade de pensar um outro fazer de cozinha. Comecei a trabalhar em alguns restaurantes como auxiliar de cozinha e essa necessidade de eu pensar na minha cozinha, ela vem muito de encontro a uma frustração que eu encontrava dentro do próprio ambiente de trabalho, porque no final das contas eu via que o meu trabalho ele era sempre visto como uma mão de obra, como uma mão de obra capaz de fazer tudo, mas eu nunca via a possibilidade de ascensão dentro desses ambientes em que eu sempre trabalhei. Esperava outra coisa de estudar gastronomia, esperava aprender sobre como criar experiências e sensações nas pessoas e no final era só como servir bem o cliente de um hotel. E esse ambiente é um ambiente muito difícil para nós pessoas pretas, pessoas trans, pessoas gordas. Até porque existem várias intolerâncias, né? E quando eu falo de outras referências, eu estou falando de fazer uma cozinha preta, fazer uma cozinha que tenha mais a ver com a nossa ancestralidade, com a nossa cultura e que, enfim, que uma cozinha que acho que faça mais sentido até mesmo para mim, assim. Uma cozinha pensando na sustância, no aproveitamento de alimentos, o que essa cozinha, o que esse ato de cozinhar impacta na nossa vida cotidianamente e na nossa construção de futuro mesmo. Eu idealizei a residência Cozinha Preta, pensando em fazer esse circuito de cozinheiros pretos e pensando que cada um pudesse trazer vivência com base no seu trabalho, né? Sempre tive essa vontade de trabalhar com ervas, sempre me senti muito à vontade em lugares que tenham natureza, que tenham esse contato. E aí quando eu comecei a trabalhar com os chás, que eu comecei a desenvolver todos os meus outros dons. Comecei a alinhar a cozinha natural com as ervas. Então trazer, nem que for o chá gelado para regiões mais quentes, mas essa pausa. Então um convite, uma desculpa para a pessoa parar e começar a se conectar de alguma forma com o eu interior dela, para fazer a sua própria comida, né? Então tentar terceirizar minimamente possível todo o seu cuidado. Trazer essa potencialidade, essa pluralidade dentro da cozinha, né? Então a gente consegue deslocar por várias formas e todas elas partindo da mesma base, né? Que é a nossa base ancestral. Como eu cheguei ao processo da cozinha, é de vivenciar o tempo todo numa cozinha, no quintal, num terreiro, na comunidade quilombola. Acordando às 5 da manhã, 4h30 da manhã, para ajudar a minha avó, os meus pais, que eles matavam um porco, né? Então tem que cortar o porco, tirar aquela coisa toda. Então essa vivência de a criança vai lá na hortinha buscar a couve. Então o tempo já veio alimentando essa culinária na vida, assim. Então crescendo, cara, agora começar a experimentar e fazer. E de uma forma assim que minha mãe nem minha avó nunca falou, é assim que faz. Olhe, sente e observe. A minha mãe que cozinhava para os patrões, né? Eu venho de um lar, de uma mãe empregada doméstica, de um lar feminino, minhas irmãs todas cozinham. Então a culinária é uma memória, né? Da infância, desse poder feminino na cozinha, dessa alquimia, desse poder bruxo da mulher dentro da cozinha. Conversa mesmo, de escuta e de ensinamentos e como estando nesse espaço as intimidades acabam sendo faladas, porque a cozinha é um lugar que suscita as intimidades, né? Então lembra de coisas da infância, da família, da sua história, receber em volta, não bem em volta do fogo, mas em volta das panelas. Pessoas muito incríveis, assim, pessoas mais velhas, como a Zora, que foi maravilhoso ouvir ela falando sobre as experiências dela, não só como cozinha, mas como mulher preta, militante, moradora de Minas Gerais, e quais são as relações dela com a comida, como ela aprendeu a cozinhar e como ela segue cozinhando hoje. Foi maravilhoso ouvir o Lucas também, que é super novo, trabalha com alta gastronomia e empratamentos bonitos, enfim. É muito convencional que hoje a gente fale de empreendedorismo quando a gente está num país onde as leis trabalhistas estão sendo precarizadas e as pessoas estão sim sendo obrigadas a se virarem para poder sobreviver. Mas se virar quem? Quem são essas pessoas? Porque assim, quando a gente fala de população negra e faz esse recorte de raça, a gente já está se virando para sobreviver há séculos. Desde séculos atrás, as mulheres negras estão vendendo suas comidas, seus quitutes no tabuleiro, para poder pagar suas contas, para poder se sustentar.
E aí a gente criou uma mágica atual desse empreendedorismo, que na maioria das vezes ele é branco, porque não se enxerga a população negra, apesar dela ser 60% dos empreendedores hoje no Brasil, eles não são enxergados como empreendedores. Mas e o nosso? Que a gente parte do zero, que a gente não tem grana, que a gente parte da necessidade. Precisa começar do nada, do zero. E isso é muito complicado. E a gente precisa discutir, conversar mais.